Paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da nossa mensagem hoje, até o dia da edição, se a gente não mudar, será O Exemplo Vem de Casa. Não tem uma passagem específica desse tema, não tem um versículo específico, mas a história se passa no livro de 1 Reis. Se a gente for ver, irmãos, na Bíblia não tem nenhuma rainha, nem no Novo e nem no Antigo Testamento, que teve muita projeção, que apareceu muito. Tivemos a rainha Esther, que governou Suzã, que era poderosa, tinha autoridade, mas fora ela não teve muitas que apareceram. Mas teve uma rainha que ficou bem famosa. Ela era rainha de Israel, rainha do Reino do Norte. E ela era Jezabel. Por que não aparece tanta rainha com projeção? Eu creio que um dos motivos é que na Bíblia a igreja ela é tipificada pelo rei. Então, a igreja ela é tipificada pelos reis que apareceram. Por isso que eu creio que não aparece muita rainha com muitas projeções. Falando de Jezabel, ela começa a aparecer no livro de 1 Reis 16:31. A palavra fala aqui que Acabe, que era o rei de Israel, fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Era um rei desobediente. A palavra fala que ele casou com Jezabel. Jezabel era da região dos Sidônios, ela era fenícia. E Jezabel, ela cultuava outros deuses. Tanto é que o próprio Acabe cultuou e levantou um altar a Baal. A palavra fala que Acabe era um rei idólatra. Ele não temia Deus, não estava preocupado com as coisas de Deus. A palavra fala que ele era religioso de ocasião. Quando era interessante falar de Deus, apregoar o jejum ou falar alguma coisa sobre Israel a esse respeito, ele falava. Quando não era importante, ele não fazia nada. Acabe era um rei mimado, fazia o que queria. Depois vocês olham a passagem onde ele toma a vinha de Nabote, vai provar que ele era um rei que não estava preocupado com os outros, e sim com as coisas dele. Também fala que ele era desobediente e inimigo dos profetas. Muitas vezes os profetas profetizavam o mal e ele mandava prender e perseguia os profetas. Nessa passagem mostra que Acabe casa com Jezabel. E Jezabel tinha uma característica, ela era dominadora, aquela pessoa que domina quem está ao seu redor. Ela era o tipo de mulher que resolvia tudo, que quando ela chegava todo mundo percebia, não era uma pessoa discreta, chegava e todo mundo percebia. Ela era impaciente, sabia qualquer tipo de coisa, ela controlava tudo, desde as coisas grandes até os mínimos detalhes. Ela não aceitava errar, quando ela errava ela ficava brava, e ela é uma pessoa que dizia assim, você não consegue, deixar comigo, que eu consigo resolver qualquer problema. Então Jezabel, com esse jeito dominador, ela meio que apagava a presença de Acabe. A figura de Acabe ficava bem escondida. Era sempre Acabe atrás e Jezabel na frente, como se fosse o marido atrás e a mulher na frente. E ela mandava tanto em Israel, mandava tanto nele, que ela conseguiu instituir um culto a Baal dentro de Israel. Isso aqui realmente prova que ele era muito crente, porque tinha que ser muito crente num demônio, num Baal, para conseguir colocar um culto dele dentro da casa de Deus, dentro de Israel. E é isso que ela conseguiu fazer. Agora uma perguntinha para nós. Onde está escrito na Bíblia que uma mulher tem que ter essas características que Jezabel tinha? Nenhum lugar. A Bíblia mostra exatamente o contrário. Ela fala algumas palavras como uma mulher deve se portar. A Bíblia mostra que ela deve ser bondosa, uma mulher de respeito, uma mulher discreta, sábia. A Bíblia usa a palavra virtuosa, que só faz o bem, administra bem a sua casa e cuida bem dos seus filhos e do seu marido. Meus irmãos, Jezabel tinha todo o poder, tinha toda a influência, controlava a religião do Estado. Ela não era submissa a ninguém, ela tinha uma direção, ela sabia o que ela queria, para onde ela ia. Ela controlava a política e ela era uma mulher altiva. Ela tinha todas essas coisas aqui, mas ela não conhecia Deus. Não adianta ter todo o poder, ser super competente, porque uma pessoa para controlar todas essas coisas, essas áreas de um país, tem que ser competente. Mas nada que você fizer sem a presença de Deus vai ficar bom. Nada que você não colocar Deus no meio não vai ser perfeito. Pode perceber, esses eram os exemplos que ela trazia para Israel, para o marido, para o palácio. O tema é sobre exemplos. Agora vamos entrar numa esfera um pouco mais pessoal de exemplos. Pode perceber que na Bíblia não tem nenhum registro de Jezabel falando como ela era mãe. Não tem nenhum registro. Olha, Jezabel era assim, Jezabel era assado. Tem de Sara, tem de Rebeca, tem de Ana, tem de Agar, mas não tem de Jezabel. Não tem nenhum registro contando que ela estava grávida,
que ela ficava, olha, como será o nome do meu bebê, como será o nome da minha filha, vou separar umas roupinhas, olha que roupinha rosa, uma roupinha azul, uma roupinha verdinha, amarelinha, não tem nenhum registro disso, não tem nenhum registro dela abençoando a casa dela, conversando com alguém, nada sobre a gravidez dela, não mostra nada, sabe por quê? Porque Jezabel estava muito ocupada com outros assuntos, ela estava preocupada com a guerra, com a política, ela estava preocupada com a religião, com o que o marido estava fazendo, como ele estava gerenciando o país dele. Então, ela não tinha tempo para tomar conta dos filhos. Agora, uma questão: se educamos nossos filhos com o nosso exemplo, o que fazemos todo dia, como que ela ia educar os filhos dela, se ela não tinha exemplo para dar? Ela não ia conseguir dar exemplo, porque ela não tinha tempo nem exemplo para dar para um dos filhos. É o que mostra aqui. A criança, ela imita o que ela vê. Filhos imitam seus pais. Filhos aprendem com seus pais. Filhos imitam comportamentos. Nossos filhos, geralmente, na sua maioria, são a cara do pai. Jezabel teve 3 filhos. Ela teve Atalia, Acasias e Jorão. E os 3 filhos agiram exatamente como a mãe deles agiam. Jezabel morreu. A Bíblia fala que ela morre, ela é empurrada de uma janela, ela cai lá embaixo e ela é comida pelos cães. Os cães comem a carne dela e lambem o seu sangue, como o profeta já tinha falando antes. Aí a Bíblia começa a falar sobre Acasia. Acasia, ele segue os mesmos passos da mãe, faz o que era mal ao Senhor. E aí ele cai de uma janela do palácio e fica gravemente ferido. Eu até podia falar da morte dele direto, mas eu quero até comentar, né, sobre como foi a morte dele. Ele fica gravemente ferido, chama um oficial e fala assim: procura o sacerdote de Baal e pergunta se eu vou melhorar. Aí vai o sacerdote lá, no caminho um anjo encontra Elias, fala: Elias, vai lá de encontro a esse homem. E aí Elias vai de encontro ao sacerdote e ele fala: o que vocês querem? O rei está ferido, quer saber se ele vai melhorar. E ele fala: não, fala que ele vai morrer. E aí o sacerdote volta ao palácio e fala: rei Acasias, olha, estávamos a caminho para encontrar o sacerdote lá de Baal Zebu, e encontramos um profeta, e esse profeta disse que o senhor vai morrer, né? E aí ele falou: como que esse era o profeta? Eles começam a descrever. Ele falou: eu conheço esse profeta, eu já conheço a história dele. Elias manda o oficial lá com 50 soldados e manda ele para cá, quer prender esse homem. E a Bíblia diz que foi um oficial com 50 soldados. Chega no pé do monte, ele está lá em cima do monte. E aí ele fala assim: homem de Deus, desce aqui embaixo. E aí Elias responde aqui: se eu sou homem de Deus, que desça fogo e consuma os seus 50 soldados. E a Bíblia mostra que desceu fogo do céu e matou 50 soldados. O oficial volta para o palácio. Acasias manda outro oficial com mais 50. O homem chega na beirada do morro, do monte, e fala: homem de Deus, desce aqui, vamos para o palácio. E ele fala assim: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu novamente e mate esses 50 soldados. E exatamente como ele falou, aconteceu: desceu fogo do céu e consumiu os outros 50 soldados. O oficial volta ao palácio, mostra para o rei, fala para o rei, e o rei manda uma terceira leva. Aí chegando lá, esse oficial ele fala assim: homem de Deus, por favor, que não desça fogo do céu, que não me consuma nem aos meus guardas. Por favor, não faça isso. E a Bíblia fala que desceu um anjo e falou: Elias, pode ir até o palácio que não vai acontecer nada com você. Elias chega lá e Acasias fala assim: profeta Elias, eu vou viver ou eu vou morrer? E aí ele fala assim: assim diz o Senhor para você, porque foste mandar consultar Baal Zebu. Assim Deus diz para você: você vai morrer. E acabou finalizando essa história de Acasias com ele morrendo. Depois de Acasias vem Jorão. Jorão faz igual a mãe dele, segue os passos, faz o que era mal aos olhos de Deus e é assassinado por um dos seus generais. Depois vem a história de Atalia, a terceira filha de Jezabel. A Bíblia fala que ela seguiu os mesmos passos da mãe, as mesmas maldades que a mãe fazia, ela fazia também. E a Bíblia diz que Atalia casa com o rei de Judá e ela tem um filho. Esse filho chama Acasias e ela vira conselheira dele. Ela aconselhava como que ele tinha que se portar. E aí a Bíblia mostra essa passagem de reis que mataram ele. E ela fica tão enfurecida que ela manda matar toda a descendência da família, todos os netos. Acabe tinha 70 filhos. A passagem mostra que ela mandou matar
todos os filhos de Acabe, para não ter uma descendência que não viesse dela. Irmãos, desses 70 que ela manda, um consegue escapar. O nome dele é Joás. Ele ficou 6 anos escondido dentro do templo. E aqui eu abro um parênteses que é interessante. Como uma criança recém-nascida vai crescendo, comendo, dormindo, fazendo tudo que tem que fazer dentro de um templo. Será que ninguém foi cultuar, ninguém foi aprender na escola bíblica? Será que ninguém foi orar dentro desse lugar para que ninguém visse que existia uma criança lá? Ninguém, provavelmente. E a Bíblia mostra que ele cresceu com 7 anos e assumiu o reinado, e ele reinou por 40 anos em Israel. Ele reparou o tempo, e a palavra fala que ele fez tudo que era reto aos olhos de Deus. Então eu termino aqui mostrando que quando o líder de uma nação faz o que Deus se agrada, a nação se alegra. Quando o líder de uma nação faz e obedece a Deus, toda a nação fica alegre, fica feliz. Foi assim nos tempos do rei Acabe e é agora no nosso tempo também. Eu agradeço a oportunidade, eu peço para que os irmãos se inscrevam, que ative o sininho, que divulgue essa mensagem. Se você não ativar o sininho, o Google não te avisa que tem um vídeo novo. Eu peço que vocês divulguem para os seus amigos e que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil e até a próxima, se Jesus não voltar, até lá.